Dr. Marcio Canaver, welcome to the Gringo do Sul podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. Obrigado, uma honra estar aqui. Seja bem-vindo aqui neste território semi-americano, sabia? Sabia que... Eu vou sair daqui já com carimbo, com né? carimbo. Na verdade, após a conclusão deste podcast, doutor, você vai receber o Gringo Card, tá? Não é Green Card, então, por favor, não vai lá nos Estados Unidos lá. Chega e fala, o Gringo do Sul me deu isso aqui, deixa eu entrar nesse país, senão você vai causar problema pra mim, tá? Mas no final... Você vai poder ter isso. E esse Gringo Card te dá acesso a esse território aqui, semi-americano. Que legal. Tá bom? Bacana. Então é o máximo que eu posso fazer, tá? Por você. Não sei. Já foi lá para os Estados Unidos? Já. Estivemos lá, acho que 4 vezes. 4 vezes, né? 4 vezes. Então, foi fazer palestras, a trabalho ou passeio? Foi a primeira que a gente foi num curso que eu fui fazer. Uhum. Né? Fiz uma prova para fazer um curso mesmo sobre diabetes e obesidade e tireoide, que foi em Harvard. Então, a primeira já Sério? tivemos uma grande oportunidade aí que Deus nos deu para passar lá 40 dias em Harvard. Você se formou aonde? E você pode me falar um pouco sobre o seu background? Claro. Antes da gente entrar, porque eu já estou tão empolgado em saber sobre sua história. Tá bom. Mas se a gente fizer um breve background check. Um breve resumo. Isso. Então vamos lá. Eu sou casado com a Edneia, minha esposa Nutri. Tenho 2 filhos, o Nivaldo, que agora também está na Universidade de Medicina. Uhum. E tenho o mais novo, que é o João Antônio, né, 8 anos e 21 anos. Uhum. E a minha formação, basicamente, foi em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina. Uhum. Fiz depois minha especialização em endocrinologia e metabologia, e também uma pós-graduação em nutrologia esportiva e depois medicina do esporte. Quantos anos estudando, doutor? Só de curioso. Cara, se contar ao todo, né? Vamos dizer, estudando. Primeiro, depois de terminar, eu sempre... Posso contar aqui um pouquinho? Fala, da trajetória? Fica à vontade. É porque eu não conheço muito, né? Muito menos aqui no Brasil, né? Certo. Eu não conheço muito. Lá nos Estados Unidos tem a universidade, aí tem, se for para medicina, tem o residence. Sim, que é residência, chama. Então aí é o máximo que eu sei do 4 anos, mais 4 anos. Mas como funciona aqui? Tá, eu vou contar um pouquinho, então, basicamente ali da minha história. Eu vim de sou nascido numa cidade pequena, né? Uma cidade chama Tapejara, lá de 15 mil habitantes. E lá eu estudei até a minha 8ª série. E a partir dali, eu fui fazer ali primeiro, segundo e terceiro ano numa cidade que morava próxima, que ficava próxima ali, em Umuarama. Então, eu morava em Tapejara e estudava à noite, né, o primeiro, segundo e terceiro ano nessa cidade de Umuarama. Mas sempre em colégio estadual, colégio público. E aí eu falava que eu queria ter meu sonho era ser médico, né? Isso depois que eu estava estudando já, porque antes eu tinha o sonho de ser garçom, olha só. Aí Deus expandiu a mente. Aí Deus expandiu e falou, cara, não, mas aí hoje eu consigo fazer uma associação disso, né? Com o fato de servir. Uhum. Né? Então, fiz essa até o terceiro ano, né? Na época a gente falava do ensino do superior, né? Uhum. Do ensino médio. E aí nesse processo, quando eu achava que seria só, eu vou prestar um vestibular e vou ser médico, né? Vou passar no vestibular e vou fazer minha graduação e vou ser médico. Mas aí que eu me deparei, cara, com o fato que primeiro vestibular, segundo vestibular, eu vi que eu era um semi-analfabeto. Cara, colégio público não tinha condição nenhuma de concorrer realmente com quem estava ali disputando as vagas, né, no vestibular de medicina. Então, foi aí que eu vi que eu precisava ir para um cursinho. E fui morar em Curitiba, fiquei 4 anos morando em Curitiba. E eu falo que os primeiros 2 anos de cursinho, para quem nunca tinha pisado num colégio particular, foi um processo de alfabetização, cara. Eu cheguei lá, eu lembro que as primeiras aulas do cursinho, especialmente em matemática, cara, eu não sabia aquela fórmula de Bhaskara, eu não sabia o básico.
Então, foram 2 anos ali para me alfabetizar. E ao todo, aí, nesses 4 anos, 52 vestibulares, cara. Uau! E na época ali, né, os pais não tinham condições de bancar uma universidade particular. Então, era só vestibular mesmo para a universidade pública, né, só em federal. Você tinha que passar esse vestibular para entrar Para entrar na universidade. na universidade. E você tentou 52 vezes antes de... 52 até eu conseguir, Até né? você Eu conseguir. consegui na 51 e 52, cara. Foram os 4 anos, 52 vestibulares. Da onde veio essa resiliência, assim, porque isso é fora da curva, assim, né? Cara, assim, eu até hoje eu não conheço ninguém que fez essa quantidade de Sério? vestibulares. Né? Uhum. Eu olho para trás e falo, cara, era Deus mesmo, assim, falando, não, você tem que persistir, você vai ser persistente nesse processo, entendeu? Mas a partir do momento que eu decidi, eu falei, eu não vou parar. Mas o que assim, talvez possa ser uma pergunta muito profunda, ou pode abrir outra, sair um pouco fora do tema aqui, mas o que te motivava, assim, depois de falhar uma vez e fazer de novo? Porque eu lembro que eu tive um ano na minha vida que eu já tinha me formado na faculdade e eu fui entrevistando e era assim, eu falhava uma entrevista após a outra, sabe? Sim. Eu não conseguia, era um ano inteiro, mas eu não acho que foi 52 entrevistas, assim. E assim, ninguém gosta de receber ali o F, não, né? O não. Não. O que te motivava? Não, vou tentar de novo. Eu olhava, Elise, e falava, alguém conseguiu. Cara, se alguém conseguiu, ele não era melhor do que eu. Uhum. Então eu vou continuar. Até eu chegar lá, eu vou persistir. Tá, eu não vou parar, eu não vou desistir. Então isso tem a ver com você tinha uma confiança na sua identidade, assim, você tinha um amor próprio, então, né? Pra dizer assim, cara, todo ser humano tem a capacidade. Quem que te inspirava, assim? Assim, eu olhava e pensava, cara, se eu me desapontar, né, com as pedras que jogam em mim, porque a cada não que eu recebia era um que chegava em uma piadinha, né? Pô, lá vai mais um dinheiro do teu pai, né? Jogado fora, cada inscrição do vestibular você pagava, né? Então, eu olhava e falava, cara, eu posso pegar essas pedras e construir a minha fortaleza. E foi. Entendeu? A cada decepção eu usava aquilo para uma construção. Eu falei, eu vou permanecer porque pode levar quanto tempo for. Mas eu vou chegar lá. Olha só. Isso é incrível. Isso. Eu vou até deixar. Você captou, né? Ô, doutora. Oi. Você é uma mulher muito. Eu ia falar sortudo, mas você é muito abençoada, hein? Eu sou. Esse homem resiliente aqui. Isso aí. E aí, devagarzinho, a gente foi entendendo o processo e depois aparecendo outras pedras. E foi um processo. Foram muitas, né? Foram muitas pedras e a gente foi só se desviando delas, o que dava para juntar, né, para construir. E quando... Ah, não. Eu vou perguntar. Eu vou pular muitas etapas da sua história. Eu não quero... Eu vou parar de te interromper, porque eu estou muito empolgado já. Mas pode continuar, tá? Então, a partir daí, né... Então, eu falo que eu fui tão abençoado por Deus que, assim, o vestibular 51, eu passei na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tá? E aí, no 52, foi a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Só que eu não fazia ideia do que era Florianópolis. Eu não conhecia Florianópolis, nunca tinha ido a Florianópolis. Eu fiz a minha prova em Joinville, né, o vestibular. E aí veio a aprovação, né, da Universidade Estadual de Ponta Grossa e da Federal de Santa Catarina. E aí, na época, eu fiquei em dúvida ainda. Eu pensei, cara, acho que eu vou fazer em Ponta Grossa, fica mais próximo de casa, né? E aí eu falei, não, mas eu vou lá e vou fazer minha matrícula, né, na Federal de Santa Catarina. E tem um peso maior, né, falar em Universidade Federal. Tá. E, cara, eu subi no ônibus e fui para Florianópolis. E cheguei lá, quando já chega na ponte lá, você conhece Florianópolis, né? Eu conheci. Cara, eu olhei, eu não sabia nem que era praia em Florianópolis. Você nunca tinha ido para uma praia? Não, já tinha ido para praia, só que tá. Florianópolis eu não conhecia. Né? E aí, cara, eu olhei aquela visão maravilhosa chegando já na ilha. Falei, cara, o que é isso, né? Eu acho que eu vou estudar aqui. Cheguei, peguei uma circular na época, um ônibus, né, para ir para a universidade. Ela foi toda na beira-mar ali, cara. E eu olhando aquilo, eu falei, cara, Deus preparou esse momento. Demorei, esperei, mas esse momento foi especial. Você chegou, bateu aquela convicção, né? É aqui. É aqui. É aqui. E aí foi, né, 6 anos de graduação, cara, muitos amigos, que eu falo que são realmente irmãos para mim, né, que
que eu convivo até hoje, tenho conversas até hoje com eles. Então, assim, fui muito abençoado mesmo nessa perseverança, né? Nessa persistência que eu tive, que Deus falou, cara, você agora parece que merece um lugar especial aqui para você, entendeu? 6 anos, você falou. Aí 6 anos em Florianópolis. 6 anos em Florianópolis. Aí terminei a universidade, aí vim embora, voltei, né? Aí fui para São Paulo e aí fez a especialização lá e as especializações, né? E depois voltei novamente para trabalhar na minha cidade natal, Então, em Itapejara. então, quais são as especializações? Claro, Endocrinologia, metabologia, né? E aí nutrologia esportiva e medicina esportiva. Só que daí eu tinha uma dívida para pagar, porque apesar da Universidade Federal eu não ter que tirar o dinheiro do bolso, mas alguém pagou aquilo. Então tinha uma dívida dentro de mim que eu precisava devolver aquilo para a população. E aí eu voltei... nesse sentido, tá? Nesse sentido. Nesse sentido assim, não, eu devo o povo, eu preciso servir devo o povo. ao povo. E aí foi onde eu fui trabalhar em umas comunidades, né, da região ali, atender em distritos, sítios mesmo. Eu atendia em escolinhas de chão batido. E ali era muito legal, que às vezes eu chegava lá para atender e no final ganhava galinha, cara, ganhava ovos, queijo, leite, entendeu? Tudo que o pessoal fazia ali. E eles vinham com aquela gratidão para entregar aquilo ali, né, de uma forma de pagamento. Né? Mas na verdade já estava pago aquilo, né? Só que eu precisava devolver o que eu consegui pro povo, né? Pro povo mais carente, principalmente, que eu via que era quem mais precisava. E aí fiquei trabalhando lá, foram mais 3 anos, irmão? Não, 1 ano. Não, 1 ano. Um ano, quando a gente se casou, a gente ficou 1 ano lá, né? A partir do momento que a gente se casou, mais 1 ano lá, né? E 1 ano você ficou sozinho? Eu fiquei 1 ano sozinho, mais 1 ano lá, e depois que a gente veio para Maringá. E nisso, no início ali, era vindo uma vez por semana, né, para Maringá atender, depois 2, e quando foi 3 vezes por semana, a gente resolveu, minha esposa falou, não, você agora já cumpriu pagou a tua dívida, e agora a gente tem que cumprir o nosso contrato de casamento, que era, a partir do momento que a gente casou, ela falou, a gente só mora 1 ano aqui. Você conheceu ela lá? Você conheceu ela lá? Onde você conheceu a sua esposa? A história foi aqui em Maringá. Tá. Foi comprando um carro, na verdade. Ela era gerente de uma loja, né, da Hyundai, que era de Moarama. Mas aí eu vim para comprar e comprei com uma outra vendedora. E aí, na época, eu vi ela estava numa reunião de resultados. E eu comprando com a outra vendedora um carro, eu olhei e falei, é o seguinte, eu compro o carro de você, mas eu quero o telefone daquela vendedora. Ela falou, não, ela é gerente de Moarama. Eu não posso dar o telefone dela, ela é brava. Eu falei, não, eu só compro o carro, se você me der, né? E aí, dali a pouco, ela veio com um cartão corporativo. Eu falei, o quê? Esse cartão aqui com o número empresarial, todo mundo tem. Eu quero o telefone pessoal dela, né? Olha. E aí, aí começa a persistência dele. Continua. E aí foi um tempo ali negociando o carro e o telefone dela, que eu acabei conseguindo, mas no início ali era oi, tudo bem e tal. E aí foi um tempo até que ela não cedeu ao meu encanto, né? Ela cedeu ao meu encanto, e aí é onde a gente começou a namorar, e aí a partir daí, casamento. E aí foi ela que fez todo o direcionamento aí na minha vida profissional até hoje. Sim. Ela é o esteio realmente da minha profissão. O homem, se a gente não escuta... um homem que não escuta a esposa, né? A gente recebe muita sabedoria um do outro, né? Uma parceria. Sim. Então, você já tinha essa persistência, você já tinha ali aquela... Você sabia onde você estava indo já, né? Mas você conheceu sua esposa e ela te impulsionou, vamos dizer. Na verdade, ela mostrou... ela fala que mostrou que eu tinha uma capacidade, só que eu não enxergava até onde eu podia ir. Ela te mostrou... Ela começou a mostrar, não, você pode ir muito além. Porque na época até, quando eu trabalhava nesse município, eu tinha muito contato com o povo mesmo. Era uma cidade pequena. E aí tinha um quê dentro de mim político. E na época até eles me convidaram para ser candidato, né, a vice-prefeito lá. E aí é onde aconteceu o primeiro boicote, né? A primeira rasteira da parte profissional ali, que daí já
veio o prefeito atual na época, já falou, cara, então você está aqui, mas eu não quero você aqui mais. Então, aí começou algumas decepções, onde ela começou a mostrar, não, mas não é isso, né? Porque Deus estava redirecionando, né? Redirecionando. Porque não foi esse o chamado, né? E ele ia acabar se desviando daquilo que ele nasceu. E é tão forte isso, né? Quem faz 52 vestibulares? Estava abandonando a medicina, na verdade, né? Por uma causa política. E aí eu falei... Daí Deus, né? Na verdade, através dela, falou, não é isso. Não é isso. Então, foi ali, assim, o primeiro não que realmente, assim, a gente depois vai enxergar que, opa, tem coisa melhor para você, né? Entendi. Dói na hora. Dói na hora, mas depois você começa a ver que tem coisa muito maior preparada, né? Então, quando que você mudou para Maringá e abriu sua clínica ali? A gente mudou para Maringá em final de 2011, comecinho em 2012, que a gente já estava fixo aqui. Na época, foi que teve essa questão do... Primeiro, eu era também diretor clínico de um outro pronto atendimento lá, e eu fazia o gerenciamento de plantões de vários médicos. Então, tinha um salário razoavelmente bom na época, e acabou que a gente decidiu vir para Maringá ganhando 1/3 praticamente do que eu ganhava lá. E para ter 17 empregos. E aí, quando a gente chegou em Maringá, cara, eu tinha 17 empregos. 17 empregos. Eu dormi em casa, acho que umas 3 vezes por semana. Eu fui buscando, cara. Falei, eu preciso, né? Porque, tá. Para compensar ali. Para compensar. Porque acabou que a gente ficou um tempinho lá. Daí foi a época que a gente foi a primeira vez para os Estados Unidos. E aí era tudo contado, né, cara? O dinheiro, né? E voltamos assim, falou, e agora? A gente não tem uma arruela. A gente não tinha dinheiro para pagar não tinha, na verdade, não era nem um caminhão de mudança. Era uma caminhonete de mudança que a gente tinha. E não tinha dinheiro nessa época nem para pagar essa caminhonete, cara. Vendemos alguns móveis. Caramba. Ainda para alguns parentes, que entra aí a questão que nem nos pagaram, e viemos aí nessa dificuldade aí para Maringá, e chegou aqui, era perrengue. Mas eu ainda estou preso no número 17. Aí eu falei, vamos buscar emprego, porque tinha esse primeiro plano de saúde que eu atendia, né? Como endocrinologista, mas eu precisava buscar mais, porque a renda lá não supria as necessidades que a gente tinha, com colégio, de filho e tudo, né? Aluguel. E aí fui buscando emprego, entregando currículo, buscando emprego. E aí, na hora que eu vi, eu estava trabalhando em 17 lugares diferentes. Tinha dia que eu trabalhava em 3 lugares diferentes. Atendia Maringá de manhã num lugar, a parte da tarde atendia em outro, e daí saía no final do dia. Eu fazia, às vezes, Jandaia do Sul, Marialva, Mandaguari, no mesmo dia. Que isso. Passava, às vezes, 3 cidades no mesmo dia ali de atendimento. Você só vinha para casa para dormir, então? Para casa para dormir quando vinha, porque daí eu saía, às vezes, ia para o plantão, né? Ia fazer plantão na noite ainda. Então, era uma vida que, cara, era puxado, era... Mas aí veio essa questão de que ela falou, não, vamos agora começar com uma clínica, né? Eu comecei daí a angariar, né, pacientes que tinha esse know-how na época. Eu fui acho que o primeiro médico que começou a trabalhar a parte de medicina esportiva. E aí tinha muitos que me procuravam na época nos planos de saúde. Eu falei, opa, não, a gente pode puxar isso para um particular. E aí minha esposa, que conhecia uma das médicas que eu coordenava, né, nos plantões lá, que era uma dermatologista aqui de Maringá, e falou com ela, falou, você arruma aí meio período, né, para o meu marido atender, aí os pacientes... Precisava começar. E aí no consultório dela, ela cedeu esse meio período, onde eu comecei daí a atender esses pacientes particulares. E aí a coisa... Ela falou, só persiste. Aí, de um dia para a noite, essa médica chegou e falou assim, é o seguinte, semana que vem eu estou mudando, eu vou montar uma clínica em outro lugar e eu não posso mais ceder esse horário para vocês, né? E aí foi no ano de 2014, é isso, mano? Que a gente começou a clínica, né? 2014. Aqui você está atual. Aqui a gente está atual. Uhum. Mas era uma sala só, era menor, né? Aí começou a amante entrar na nossa vida, né? Trabalho. A amante que eu digo é que a gente precisava daí... Eu precisava trabalhar em outros lugares para suprir a clínica. Porque no início tinha dia que eu tinha um paciente. Então,
trabalhava, tinha até uma estratégia que ela montou, que ela que foi a Arquiteta. Da clínica, né? A gente tinha o projeto ali, ela já tinha todo o projeto, e aí tinha uma parede que eu chegava, para os pacientes não verem que eu chegava atrasado, né? Onde eu trocava o jaleco e tal, e ia atender eles lá, como se fosse, né? Aquele fluxo. Isso é inédito, essa história aqui, então, pelo que eu tô ouvindo. Acho que é inédito, né? É a nossa história, é a nossa história. E aí começou, só que me dava um desespero, cara, de ver a clínica dando prejuízo. Eu trabalhando num monte de lugar, ter que tirar dinheiro para colocar dentro da clínica. E aí eu implorava para ela, falava, amor, vamos trazer plano de saúde, né, para cá. A gente precisa, vida, de fazer fluxo aqui dentro, né, de pacientes. E ela falou, não vai entrar. Você vai atender aqui dentro pacientes particulares somente. E eu ficava desesperado. Falava, mas conta o porquê. Porque... Vou deixar para você contar, então. Pode ser? Pode. Num desses trabalhos que ele tinha, era um pronto atendimento, e na sexta-feira ele atendia 70 pessoas, né? Infelizmente, os planos de saúde são assim, imagina, humanamente impossível. 70 pessoas em um dia? Não era em um dia. Era das 7 da manhã a 1 da tarde, cara. O quê? O plano de saúde fazia isso. Mas isso é quantos por minuto? Se a gente calcular 70 por... Chegou uma época que dava um paciente a cada 3 minutos que eu tinha que cumprir. Claro que tinha as faltas, bastante falta no meio, né? Mas aí num dia desses, né, numa sexta-feira dessa, ele chegou em casa e aí nesse dia você tinha feito a parte da tarde, que às vezes trocava. Às vezes eu fazia o período da tarde, às vezes período da tarde. E aí ele chegou em casa arrasado, assim, sabe? E quando ele chegava desse trabalho, você não podia falar com ele, nós tínhamos só o mais velho, não podia falar. Tadinho, já ia pro quarto, tipo, não posso falar porque o papai está muito bravo, muito nervoso, né? Quando ele chega desse trabalho, ele chega assim. E aí eu sentei com ele e falei, o que faz sentido para você? E eu peguei um caderno. Aí ele falou para mim, assim, muito mal. Ele falou, você tem noção que hoje pode ter passado pessoas com doenças muito graves por mim? E passou. Eu não sei, eu não vi. Era um automático. Essa parte estava te fazendo mal. Fazia mal. Você sentia que era, tipo assim, era um número... Não que você intencionalmente estava fazendo. Eu não conseguia aplicar uma medicina de verdade. Entendi. Entendeu? Eu aplicava ali um número para um plano de saúde. Tá, entendi. Eu cumpria meta para eles apenas. Uhum. E aquilo me frustrava muito. Tá. Não fazia sentido, né? Trabalhar dessa forma e... Como que um médico, né? Que tem tudo isso, essa vocação... E tá tudo bem, eu não estou dizendo que a gente... que tem que ter profissionais que façam esse tipo de coisa, né? Esse tipo de atendimento e tal. Mas não era para ele. Ele gosta de se conectar, de olhar no olho, de conversar, de entender o a mais. Porque numa anamnese, a gente fala, nós somos da área da saúde, né? O paciente, ele fala entre linhas. Então, assim, às vezes você descobre uma coisa que tá ali. Posso falar sobre uma coisa que você me contou, que vocês descobriram? Quando eu fui na sua clínica, né? Eu fiz lá antes de continuar. Você foi o primeiro endócrino que eu tive na minha vida. Na verdade, eu nem sabia. Eu não assim, eu era ignorante, na verdade, nesse assunto, sabe? Assim, eu cheguei aqui, minha esposa, o pessoal falou, não... Porque eu tava com muitos problemas respiratórios, lembra? No ano passado. E a imunidade horrível, você tava arrebentado, né? E aí, em vários médicos, aí... Minha esposa, alguém me falou, por que você não vai no endócrino? O que é endócrino? Eu nem sabia, entendeu? Era analfabeto nesse sentido aí, né? Aí eu falei assim, mas o que ele faz? Não, não sei como é que fala aqui em inglês, mas ele vai fazer 1 milhão de exames de sangue, vai analisar tudo. Grande, né? E, cara, foi isso que resolveu, viu? Na verdade, eu nem fiz o retorno ainda com você, né? Esse aqui já deixa... Talvez esse já seja o retorno aqui. Mas, cara, depois ali da consulta lá com você, aí eu fiz os 4... Né, as 4 consultas, 4 sessões, né? Soroterapia. Tomei todos os suplementos ali certinho, sabe? Ali pro intestino, almoço. Seguiu o protocolo, Segui tudo. Recuperei minha saúde. Ganhei, assim, uns 3, 4 quilos de massa, assim, muscular, que eu que bom. voltei pra academia. Legal. Então, assim, pra mim foi o que resolveu, na verdade, que bom. na clínica Carevé, né? Que legal.
Mas na última sessão, na quarta sessão, eu fui lá, aí eu não tinha conhecido a sua esposa, né? E na última sessão, quando eu tava indo embora, eu vi ela e aí eu parei assim, você que é a doutora? Aí tal, a gente começou a conversar ali e, enfim, a gente começou a falar sobre Deus, né? Sobre vários assuntos legais ali. Aí ela me contou do testemunho de um paciente, de um casal de um paciente seu que veio de longe, né? Que veio de sei lá quantos milhares de km de distância. E você sabe qual a história que eu tô falando? Eu não sei se ela te contou que ela me contou. Não teve, né? Tá. Sobre os pacientes que vieram e sentia que precisava vir ser atendido por você e tinha que ser lá e não sabia por quê, mas tinha que ser com você. E aí você identificou que foi algo emocional sobre o perdão. Tá. Ela me contou essa história. Foi quando foi atendido por nós dois juntos, né? Então, eu lembrei dessa história porque a sua esposa falando ali que você precisava desse atendimento onde você podia olhar nos olhos da pessoa, onde você podia atender. Se conectar. E é sobre as entrelinhas que ela falou, né? Então, eu me lembrei na hora dessa história, né? Porque... Você não me fala um pouco... Falo. Porque foi sobrenatural, cara. Foi uma paciente, se eu não me engano, era de Rondônia. E ela marcou uma consulta, não conhecia a gente, não tinha indicação, acho que tinha visto em redes sociais. E aí ela queria que essa consulta fosse com nós dois. E essa paciente veio e ela estava num estágio de depressão, né, tomando vários medicamentos. E ali, conversando com ela, assim, eu comecei a sentir isso, né? Ela já tinha sentido também, depois a gente conversou sobre isso. De que tinha algo além da medicina, entendeu? Você sentindo... E eu também. Porque a consulta era em conjunto. Nós dois, com a paciente. Com ela. Ela fez questão de marcar com nós dois juntos. E eu sentia ele também, mas a gente não se comunicava. Não se falava, né? E aí, durante a consulta ali, ela se segurando, né? Ela já é mais solta e tal. E eu sou um pouco receoso. E às vezes fica uma... Eu senti assim, cara, o Espírito Santo falou comigo, eu preciso falar com essa mulher. Só que é algo, uma linha muito tênue. Eu saí da linha da medicina e entrar nessa questão pessoal, uma questão de espiritualidade com ela. Só que o Espírito Santo falou para mim, fala o nome Paulo para ela. E ela, né, nessa questão de depressão e tal, e falou que tinha tido, né, vinha sofrendo bastante com problemas familiares. E aí eu falei, cara, vou me levantar. Eu falei assim, dá licença, posso orar por você? Aí minha esposa me olhou e falou, nossa, você falando isso, ousado, né? né? E aí, vamos orar por ela. E aí, fomos ao lado dela, oramos por ela. E ali, orando por ela ali, de novo veio. Fala o nome Paulo para ela. Eu falei, Espírito Santo, cara, se eu der uma furada, né? Essa mulher vai falar, meu Deus, isso é um médico ou um charlatão, né? Aí ele falou, confia. Deus te confia. E aí nós sentamos e eu fiquei ainda receoso. Aí o Espírito Santo, fala. Eu falei, Paulo, faz sentido para a senhora? E aí a mulher olhou e de repente, cara, chorar. Falou, esse é o irmão que eu tenho um problema sério. Há 21 anos que eu tive um problema. E aí a gente conversou ali. Não conversava há 21 anos com o irmão. Há 21 anos com o irmão. E aí veio ali a questão da gente falar um pouquinho sobre perdão com ela e realmente ela saiu dali assim, ela falou assim, eu, além da consulta, né, eu escutei aqui o que eu precisava e sou muito grata, obrigado. E foi assim. Porque quando Deus manda você cutucar e quando Deus vai à frente, tipo assim, não, pode cutucar ali, faz nessa batalha ali que eu tô à frente. Aí ninguém pode... Agora você não vai sair caçando briga Sim. Eu tô lá para cumprir a minha profissão, né? Se vem a oportunidade, e veio já várias vezes, né, da gente entrar nessa questão de falar sobre Deus mesmo, sobre família, que é algo que as pessoas às vezes precisam escutar. Sim. Né, tão carente. E são pessoas que às vezes não estão, né, dentro da igreja, ou estão afastadas da igreja, e tem essa parte doente delas, né? Então, acho que além da medicina, a gente está lá também para
quando possível, né, entrar nessa questão espiritual, falar sobre Deus, sobre família, sobre a importância, né, disso. Eu acho que assim, o problema não é só da medicina, acho que é qualquer área, é quando a gente se enfia dentro de uma caixinha, né? Sim. Seja um médico que... Não, eu sou um médico, eu só vou prescrever remédios, não vamos falar... Porque nos Estados Unidos é muito industrializado, é praticamente uma indústria, assim, né? Assim, a indústria farmacêutica e tal. Trabalha para a indústria, na verdade, né? O médico é um vendedor de remédio. Isso, né? Então, eu lembro que eu conversei com uma doutora em algum tempo atrás e eu perguntei sobre uma... Ela já estava prescrevendo para mim remédios, ok, né? Tá. Mas eu perguntei, será que eu posso complementar com algumas ervas naturais? Ela, não, só tomo remédio. Só tomo... Entendeu? Para mim, isso é se enfiar numa caixinha. Se enfiar na caixinha. Ok. Né? Você se formou para prescrever remédios, mas vamos humanizar o negócio um pouco e falar, sim, existe ervas que há milhares de anos os seres humanos utilizados. E isso que tinha que ser ensinado, na verdade, porque o que é ensinado é aquilo que a indústria patrocina. Isso. Né? Você ter lá, aprender a dar medicamento, a você não curar, né? Você vai tratar os sintomas. Existe uma frase de Hipócrates, o pai da medicina, que é assim, antes de tratar alguém, de curar alguém, pergunte a ele se ele está disposto a abrir mão daquilo que o fez adoecer. Oh, uau. Entendeu? Que vai muito além de você dar um medicamento. Isso é ensinado? Essa frase é ensinada na medicina? Não, né? Não, você nem escuta porque isso. Você vai depois buscar. Porque isso tem a ver com a fé, né? Tem a ver com a fé também. A fé. Se a Total. pessoa... Vamos pensar assim, sobre né, aquela passagem poderosa, né, do poder da língua, né? Você prescreve um remédio, mas a pessoa fica declarando palavras... De que aquilo não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai adiantar, né? Não vai surtir efeito, né? Só que aí, ensinar fé, misturar aí, né? São linhas, igual você falou, né? São linhas tênues, mas que são importantes. Eu acho que tinha que ser ensinado na faculdade, na graduação de medicina, principalmente ensinar a precaver doenças, né? Educação mesmo. Que é basicamente assim, o que eu faço hoje, principalmente na clínica, não é só suprir as necessidades, montar um plano de tratamento. A pessoa tem que sair de lá com a chave virada. Cara, eu sei a importância da alimentação saudável. Agora eu entendi por que eu tenho que fazer atividade física. Que o meu músculo é um órgão endócrino. Eu entendi o quanto a gordura minha corporal faz mal para o meu corpo. Então, é um processo de educação. Por isso que demanda tempo. É uma consulta que demanda tempo. Eu preciso ler todo o histórico do paciente, né, na pré-consulta, conciliar isso com os exames, e aí sim, né, com fotos, bioimpedância, medidas, eu entrar na mente, vamos dizer, desse paciente, desse cliente, para fazer com que ele entenda, vira a chave. Cara, é isso que está me fazendo adoecer, é isso que me deixa cansado, é isso que está me fazendo envelhecer. Eu falo que envelhecer não é impossível da gente parar o tempo. Mas se sentir velho é uma opção. Sim. É uma opção. A partir do momento que a gente tem recurso, né? Para prover energia, para a pessoa entender que a atividade física, o quanto aquilo vai contribuir para a saúde. A parte espiritual, que é muito importante, para a pessoa também não adoecer, não se isolar, não ficar num mundo também de isolamento social, né? Que é muito importante hoje o relacionamento social, a espiritualidade. Isso é uma das bases, né, para uma boa medicina hoje. Então, você... É uma reeducação, né? Que precisa ser feita, né? É um processo de reeducação. Muitas das coisas as pessoas sabem, né? Já ouviu falar por aí, mas não sabem, não entendem o porquê. Então, eu gosto muito eu falo que ser meio professor na minha consulta e explicar o porquê. Não é só essa vitamina aqui, ela não tá baixa, né? Num nível de normalidade, mas ela não está ideal. Então, dá para melhorar. Mas por que dá para melhorar? Onde que isso pode implicar? O que isso pode te ajudar na sua saúde? Então, explicar e entender o porquê. Não é só chegar lá numa consulta que é feita assim, você precisa tomar isso, isso e isso. Toma isso e tchau. Mas por que eu preciso tomar isso? Exatamente por isso que eu fui lá na sua clínica, né? Porque eu estava já desesperado, porque eu tive pneumonia quando era bem novinho aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o frio me fez muito bem,
fez muito bem pro meu pulmão. Por incrível que pareça, as pessoas né? acham que o frio faz mal. Não faz mal. Eu acho que é essa troca de toda hora, talvez isso, né? Sim. Mas o frio não faz mal, né? Senão não teria gente lá na Islândia fazendo aquele ice dip lá, que fura o gelo, né? Sim, Como chama sim, aquilo sim. lá? Aí, quando eu voltei, ok, reativou né, os problemas respiratórios aqui no Brasil. E aí... Só que ano passado mesmo é quando o negócio ficou bem feio. Porque eu também tive problemas emocionais. Foi um ano muito difícil. Se acentuou, né? Se acentuou. Não dormia muito pouco, né? Com a bebê recém-nascida. Então, acumulou algumas coisas. E aí... Foram vários gatilhos, né? Que a partir daí você desencadeou. Isso. Aí, só que o meu ponto de desespero, tipo assim, eu não sei o que mais fazer para curar a minha saúde, que era 6 meses tossindo e tal, foi quando o doutor me passou um antibiótico, né? Ok, fiz 14 dias de antibiótico. Aí eu achei que era muitos dias, né? Eu fiquei meio assustado, mas eu fiz e tal, parece que deu uma melhorada. Aí no retorno falou assim, tá. Falei assim, eu ainda tô sentindo algumas coisas e tal. Eu falei assim, tá, então toma esse antibiótico, esse outro aqui, por 90 dias. Foi aquele momento que eu falei, cara, como assim? Né? Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí, antibiótico? Tipo, eu vou destruir minha saúde. Eu não entendo muito bem, mas algo aqui não tá certo. Sim. Então eu não vou tomar esse antibiótico, porque eu não senti paz com isso. E agora eu vou lá no Dr. Márcio. E foi dali que as coisas realmente foi uma análise geral, né? Macro ali. Tanto da questão de a gente começar analisando os fatores, né? A base da saúde, a questão do intestino, que é muito importante, né? É verdade essa questão do intestino ser o segundo cérebro? Às vezes a gente fala do segundo, mas hoje em dia falamos até do primeiro cérebro, né? Mas por quê? É porque aí já entra no assunto da nutricionista, né? Hoje se descobre, se sabe cada vez mais a respeito do intestino. Existe uma conexão muito grande entre o nosso cérebro e o intestino, além de outras vias, por exemplo. Hoje a gente sabe que algumas cepas, né, de lactobacilos são importantes até para o ganho de massa muscular. 80%, né, dos neurotransmissores, da serotonina, é produzido na via intestinal. Ela não é produzida no nosso cérebro. Então, eu tenho muita curiosidade sobre isso, porque eu não conheço muito, sou um pouco ignorante nesse assunto também. Cada vez se descobre mais da importância de tratar um intestino, né, de ter um intestino saudável. Primeiro que assim, se a gente parar para imaginar, nós somos um tubo, né? Onde da via oral até a via retal, nós somos um tubo envolto. E dentro desse tubo, existe toda uma passagem de absorção dos nossos nutrientes, nós entendeu? Somos um tubo. Eu nunca pensei sobre minha existência dessa forma. É muito estranho. Nós somos um tubo, cara. É um tubo envolto em carne, né, órgãos, mas a gente é um tubo. É muito bizarro tubão, esse pensamento, e esse né? tubão, a maior parte dele é o intestino. Entendeu? Então, imagina, existe uma importância muito grande. Por que a maior parte do tubo, cara, se a gente pegar daqui, né, até o estômago, é muito pequeno perto do tamanho do intestino. Cara, mas existe uma importância muito grande nisso, né? Não é só a questão de comida para virar cocô, entendeu? Existe uma importância muito grande nesse processo. Absorvendo os nutrientes e o corpo vai enviando... Vai enviando uma comunicação com o nosso sistema nervoso central, com outros órgãos. Então, é uma via importantíssima, né? Um órgão importante. Então, não é o nosso segundo cérebro. Ela está muito ligada com o primeiro cérebro. Então, eles andam juntos, né? Eu vou ficar dias processando essa informação. Da gente ser um tubo. Da gente ser um tubo na verdade, nem ser o segundo cérebro. Na verdade, é o meu cérebro, o meu intestino. Acabei de descobrir. Na nossa formação, né, eles iniciam juntos, né? Esse processo de formação. E o intestino. De intestino. Vai muito além do que o que você come, né? Você é o que você absorve. Tá. Porque seu corpo ainda joga fora ali, né? Se você absorve coisa ruim, né? Você não é só o que você come, você é o que você absorve, né? Porque às vezes a gente acha que tá comendo uma comida boa, cara, cheio de química, entendeu? Cheio de material químico mesmo, né? Matéria que não é realmente orgânica, né? Cheia ali de fertilizante. Então isso daí realmente traz um impacto para nossa saúde. Como que a gente consegue
convencer vou falar mais ainda, mais especificamente, como que a gente consegue convencer a comunidade cristã, especificamente, a entender esse assunto? Isso, na verdade, é um negócio que me incomoda muito, cara, porque por que a gente cuida tão pouco do nosso corpo, assim, na comunidade cristã? Sendo que o corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito Eu tô pensando Santo. que eu quero cutucar um pouco isso, sabe? Que é um negócio que me incomoda demais, cara. Demais. Assim, a primeira coisa que acho que a gente tem que pensar, o cristão e o não cristão, e às vezes o crente, ele não tem ainda essa chave virada em relação ao cuidado com o corpo, tá? E muitas vezes alguns acham que estão cuidando do corpo, tá? Por exemplo, eu não bebo, bebida alcoólica. E aquele lá que bebe tá fazendo mal. Mas, cara, se entope de açúcar. Porque, vamos falar aqui, tá? Eu não tô perguntando essas coisas pra ser polêmico ou pra escandalizar. Sim. Mas uma cerveja faz menos mal pro corpo físico do que um refrigerante. Com certeza. Isso é... Com certeza. Minha esposa ainda fala que cerveja tem nutrientes, entendeu? E ainda tem nutrientes. Que tem nutrientes ali. Mas o açúcar, de forma geral, cara, as pessoas vão lá, consomem refrigerante e acham que porque não tem álcool ali, não, aquele lá que tá tomando a cervejinha ou a sua taça de vinho, realmente é que tá destruindo o seu corpo, e eu não. Eu tô cuidando aqui do meu templo, né? Mas às vezes falta essa percepção quanto é se cuidar, de quanto... Tem que ficar claro, na verdade, que alguns alimentos, eles são altamente destrutivos, né, para o corpo. O consumo de açúcar, não é só o consumo de álcool, né? De leite, do glúten, né, que são proteínas inflamatórias, o quanto isso pode fazer mal para o corpo, né, de algumas pessoas. Porque, assim, eu fico até meio constrangido em fazer essas perguntas, sabe? Porque eu sei que pode ofender um pouco. Não. Eu sei que pode ofender as pessoas e tal. Mas eu não consigo ficar quieto sobre esse assunto, sabe? Da saúde. Porque é aquela questão, será que a gente tem que ser dependente de Deus, né? Sim. Mas será que existe um nível de dependência que chega a não ser saudável? De talvez esperar assim, não, Deus vai prover, então eu não preciso fazer nada? Ou será que tem um pouco disso? Deus vai prover, Deus vai curar. Acho que entra na mentalidade de alguns crentes assim, não, cara, eu já sou convertido, então eu tô bem cuidado. E na verdade não, eu entendo que Deus joga xadrez. Ele faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa. E assim segue o jogo. Entendeu? Segue o jogo. Tá. Mas não adianta nada você ser convertido e achar que por aquilo você não vai desenvolver um câncer através de uma má alimentação. Você também é consequente, você é responsável pelos seus atos em cima do seu corpo. Tem que ser ensinado, na verdade, né? Porque não adianta. A ignorância nos protege. Então, a partir do momento que você passa a conhecer a verdade pode te libertar. Sim, né? Então, vem aí a questão de... você tem que conhecer a verdade para saber o porquê que isso te faz mal. Porque senão, eu não sei, eu não conheço. Continuo fazendo mal para mim. Então, tem que ser colocado isso. Eu acho que tem que ser ensinado, né? Então, assim, a razão que eu tô entrando nesse assunto, porque, assim, por exemplo, agora o carnaval tá rolando. Sim. Todo cristão sabe. Carnaval, imoralidade sexual, tudo isso aí já é óbvio, tá? Mas a gente não precisa ficar mais falando sobre isso, eu acho. Acho que a gente tem que falar sobre o nosso intestino. Eu acho que esse é um dos assuntos mais urgentes no nosso meio, sabe? No nosso meio cristão. Assim, sim. Que o mundo lá fora vai ver nosso testemunho, né? Sim. A gente, os caras entenderam, né? Isso vai ser um bom testemunho, não é? Sim, uma virada de chave e um exemplo, né, cara? É um exemplo, né? Você viu esses dias o Luciano Subirá, que ele postou... ele sempre conta sobre o testemunho da saúde dele, não sei se você já viu. Sim. Quando ele foi para a Europa, ele era obeso, foi pregar. Ele teve consultando na clínica, a gente teve a oportunidade de já atendê-lo já lá. Sério? Cara, e ele fez esse testemunho aí, pessoalmente lá na clínica. Caramba, lá, cara. Cara. Então, assim, legal. Ele é demais. Cara. A gente escutou já várias histórias de homens, né, de Deus que estiveram dentro da clínica, cara, que nos ensinaram muito, né? O Subirá teve lá, o Profeta Amaro teve lá, cara. Então, a gente foi abençoado com muitos homens de Deus que estiveram lá dentro daquela clínica. Que nos ensinaram. Que vai entregar alguma coisa, a gente recebe.
nós somos ministrados às vezes. Né? Às vezes a gente acha que vai entregar e só recebe. Então, então ele deve ter te contado sobre o testemunho que ele sempre conta, né, publicamente, sobre o jejum também, né? Sim. Ele passou lá numa das situações, ele estava num jejum prolongado, cara, e foi a partir daí que eu comecei também meu processo de jejum, né? Ele estava no de 40 dias? Estava no de 40 quando ele dias. foi consultar com você. Cientificamente falando, assim, qual que é a sua opinião sobre o jejum? Jejum, pelo que eu vejo online, pelo que eu leio, ninguém discute sobre o jejum. Acho que todo mundo concorda, né? Que jejum, acho que não tem nenhuma polêmica com o jejum, né? Todo mundo entende já que é benefício total, né? São inúmeros benefícios, né? Que hoje a gente sabe do jejum sobre o corpo, né? O processo de restauração celular, né? Onde o jejum ele começa um processo de apoptose. As nossas células doentes, elas começam meio que a suicidar, entendeu? Além da parte nossa neurocognitiva, existe ali uma parte de melhoria de neurotransmissores, o desinflamar, o diminuir a resistência à insulina, né? Que é um dos maiores vilões hoje em dia do sobrepeso, da obesidade, do processo inflamatório, de gatilho para diabetes tipo 2. Então, além dessa questão física, que nós já sabemos hoje, o quanto isso traz também uma conexão, né? Com o Espírito Santo, com a nossa parte espiritual, fica muito mais aguçada, né? Então, quando a gente faz jejum, essas células mortas, o que acontece? As células velhas, né? As células doentes. O que acontece com elas? Esse processo de apoptose é como se essas células se autodestruíssem. Durante o jejum? Durante o jejum, cara. Ela é velha? Ela é uma célula velha que já está ali no processo de adoecimento, ela como se ela explodisse. Sem o jejum, ela eventualmente vai dissipando ou fica lá por muito tempo? Eventualmente ela pode começar a se proliferar e a partir daí até doenças como neoplasias, câncer, né? Então o jejum, ele evita diretamente, ele evita doenças. Ele evita doenças. Ele é uma forma da gente tratar o nosso corpo, né? Resetar. É uma espécie de um reset. O jejum mais longo... Peraí, você falou que você começou seu jejum prolongado? Depois que o Luciano Subirá lá foi? Sim. De quantos dias? O máximo que eu fiz foram de 7 dias. Mas a partir quando eu cheguei no 7º dia, eu falei para minha esposa que eu tinha energia suficiente para prolongar aquilo. Uau. Mas como era o meu primeiro, eu fiquei um pouco assustado já 7 dias, né? Sem comer nada, e eu falei, não, ok. Ela pediu, amor, para, eu tô primeiro e tal. E você estava ativo e você treinava também durante? Treinando, cara. Treinando, academia e tudo? Treinando. Os 3 primeiros dias é difícil. Você toma só água? Água, café, chá. Água, café, chá. Os 3 primeiros dias ali, dor de cabeça, você fica meio nauseado, tinha alguns sintomas negativos. Cara, mas quando eu cheguei no 4º dia, eu treinava sem perda de resistência, de força, tinha disposição melhor do que quando eu estava comendo. Acordava melhor, eu chegava no fim do dia melhor, com mais energia. Então, eu senti todos os benefícios, né? Na parte física mesmo. O meu jejum mais comprido também foi 7 dias. 7 dias. Só que eu não estava ativo. Eu fiz um propósito com Deus, onde eu me tranquei num quarto. Dei meu celular para minha esposa, me tranquei num quarto e falei, amor, te vejo aqui 7 dias. Mas não, tipo assim, ela estava ali, né? E no 3º dia eu ia desistir. De tão desesperado que eu estava. Porque também, eu acho meio claustrofóbico ali também. Sim. Só que aí minha esposa me ajudou a continuar, sabe? Me incentivou ali. E depois Deus falou um negócio lá que eu tava lendo. Que esse momento tava lá, leitura, Bíblia, adoração e tal. Nesses dias? Nesses 7 dias. Aí no meio, no 3 dias, Deus praticamente falou assim, se você quiser, você pode desistir. Eu tava lendo lá uma história de Abraão, do pai de Abraão, que parou no meio do caminho. Aí Deus falou assim, igual o pai de Abraão lá em Gênesis, ele parou no meio do caminho. Se você quiser, você pode parar também. Foi Deus me cutucando assim, se quiser. Eu falei assim, tá bom, Deus. Aí eu continuei. Só que perdi 6 quilos. Baixou 6 quilos. 6 quilos. Você perdeu peso? Perdi. Mas muito dessa perda que acontece inicialmente, principalmente nos primeiros dias, é o desinflamar, né? Quando a gente está inflamado, a gente tem mais água. Aí imagina lá quando você entra um strep lá no dedo, lá, uma ferpinha, cara. Aquilo ali fica inchado. Ali existe um processo inflamatório. E todo processo inflamatório, ele retém mais. Então, quando a gente está inflamado, principalmente com a insulina, resistência à insulina mais alta, você retém mais líquido, mais água. E a partir do momento em que você inicia um jejum e você diminui a tua insulina, diminui a resistência, parte daquela água você está retendo de uma forma inflamatória. Você vai eliminar aquilo.
entendeu? Então, o benefício do jejum, claro que pede, às vezes, a questão um pouco de musculatura, principalmente a gordura, né? A partir ali do 48 horas começa um processo de lipólise, principalmente de perda de gordura, de quebra de gordura, mas muitas vezes isso é benéfico, né, para o nosso corpo. Claro que isso precisa ser avaliado, né? O ideal é que seja avaliado, né, por um profissional médico, para saber realmente assim, ó, você está apto a entrar, né, num jejum mais prolongado ou não. É sempre interessante a pessoa iniciar e sentir, né, ali com um jejum mais curto mesmo, cara. Abre mão de uma refeição. Só que no início realmente é mais difícil do que a partir do terceiro dia. Entendi. Não, era muito estranho não ir para o banheiro dias após dias. E muito mais estranho com amarelado. Como que chama? Quando a gente fica meio amarelado, assim? Icterícia, cara. O rosto ficou meio amarelado, assim. Sentia que tava com... Em inglês a gente chama de jaundiced. Quando tá meio amarelado, a pele ficou meio amarelada, fica meio estranho, assim. Por que será? Meio anêmico, parece? Talvez. Meio um amarelão. Ficou um tom assim na pele. O que acontece às vezes é um aumento da destruição de bilirrubinas, né? E aí esse processo também, esse aumento de bilirrubinas, muitas vezes acontece pela destruição de células, né? E esse processo de células mortas também vai liberar essas bilirrubinas. O que acontece? Às vezes a gente vê em atletas, né, de corrida, praticante de corrida, essa alteração de bilirrubinas. E é interessante a gente explicar isso às vezes para o paciente, porque toda vez que você vai tocando a sola do pé no chão, né, num paciente de atletismo, você destrói ali hemácias, né, células do teu sangue. E aquilo libera essas bilirrubinas. Então, existe um processo fisiológico, né, que vai justificar, às vezes, algumas alterações. Se nessa época você tivesse feito algum exame de sangue, talvez encontrasse algumas alterações que, às vezes, assusta para um leigo. Mas quando a gente vê o porquê daquilo ali está acontecendo, tá tudo dentro de uma normalidade, né, para o teu corpo. E qual que é o próximo jejum que você quer fazer agora que você fez de 7? Qual que vai ser o next level? Cara, provavelmente eu vou entrar agora para subir a montanha novamente, né? No dia 7 de março eu devo entrar aí nos próximos dias aí no jejum. Tô programando aí. Preparando a mente. Mais comprido ou mais um de 7? Devo fazer mais um de 7. Mais um de 7? Cara, só que subindo a montanha, os legendários. Eu vou fazer interromper antes, né? Aí eu preciso dar uma carga de glicogênio ali para ir para a montanha. Entendeu? Tá. Mas eu vou interromper antes. Provavelmente esse jejum ali eu interrompo uma semana antes de subir a montanha. Entendi. Doutora, quer sentar um pouco aqui? Vamos trocar um pouquinho aqui. Pula para cá. Mas aí você coloca ali o mic. Eu fico ali, beleza. E a gente continua.